Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Lorena Balbino. Bom dia, já é boa tarde aí, né, na França. E para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, aí a hora que estejam assistindo. E, bom, vou pedir, se você puder, agradecendo já sua presença, fazer uma breve apresentação aí da sua formação, onde você estudou. Bom dia, quer dizer, boa tarde já. Bom, bom dia, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade, Caio. Então, meu nome é Lorena Balbino, eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Londrina e eu também fiz um mestrado depois, mas em Filosofia, na Universidade de Londrina também. E depois disso eu fui para o doutorado em Filosofia na Federal de São Carlos, onde eu fiz uma tese sobre a obra do Michel Foucault. Certo. E fala um pouco mais do seu trabalho da tese, como é que o que você estudou? Eu lembro que você estava tentando fazer uma relação do Foucault é, com Marx, não sei se acabou sendo isso, uma relação com a história, no sentido de uma politização da história, como que foi a sua defesa? Um pouco isso, assim. De uma maneira geral, o que eu tentei fazer foi situar o trabalho do Foucault, né, principalmente a partir dos anos 70, porque eu trabalho principalmente ali com os cursos que ele dá no Collège de France, e eu tentei, então, situar o trabalho do Foucault a partir de uma crítica, né, o trabalho do Foucault enquanto uma crítica a uma certa filosofia da liberação do homem pela transformação da sociedade, que foi colocada em xeque ali depois de maio de 68, né? Então, essa filosofia era aquela que considerava a revolução enquanto paradigma político, né? Então, assim, o Foucault, ao longo das análises que ele faz da política e principalmente também de entrevistas que ele dá, ele diz que a política moderna é marcada pelo paradigma revolucionário, né? Que começa ali com a Revolução Francesa, que passa pelas revoluções russa, chinesa, e que então, quando chega em 68, com as diversas revoltas que acontecem na França e no mundo, esse tipo vamos dizer assim, de insurreição é questionado, né? Então, eu quis dizer que a filosofia crítica do Foucault, levando em conta então esse paradigma revolucionário, ela implicou pensar então, né, uma crítica da noção de poder, da sua relação com o Estado, com as diversas formas de resistência, né? Então, por exemplo, no começo, assim, na primeira parte da minha tese, eu tentei mostrar o quanto a noção do poder do Foucault ela é construída ali no começo a partir de alguns problemas que o marxismo mesmo tentou lidar, né? Então, por exemplo, no curso de 71, no curso de 72 do Foucault, ele não pensa o poder nos mesmos moldes que ele vai apresentar ali no Vigiar e Punir, em 75, né? Ele vai construindo a noção de poder dele aos poucos e também a partir de uma crítica que ele faz ao marxismo e principalmente do marxismo autosseriano, né? Então, por exemplo, ainda nesse começo, Foucault ele não considera o poder como um poder produtivo, né, que produz saber, que a gente encontra ali em 75 no Vigiar e Punir. A noção de poder no começo ali, ela ainda está ligada aos termos de repressão, de exclusão, um poder ainda de certa forma negativo, né? E depois, a partir dessa crítica, então, que ele vai fazendo e desse desenvolvimento da noção de poder, eu parto depois, acho que, num segundo momento da minha tese, para a maneira como ele tratou o problema da Revolução Iraniana e das insurreições em geral, né? Tentando pensar, ao mesmo tempo, as insurreições como uma prática coletiva de liberdade. Não sei se ficou claro, assim, são várias Uhum. coisas que eu tento trazer para o debate da tese, para pensar, então, como ele construiu essa crítica
ao problema de revolução, das insurreições, das lutas políticas, mas principalmente tendo como contraponto o marxismo da época. Certo. Você falou várias coisas. Uma delas eu queria, se você puder falar um pouco mais, que eu sei que você tem uma publicação de alguns textos que você encontrou do Foucault sobre esse problema do Irã, que você acabou falando aí no fim dessa exposição. Uhum. O Foucault, assim como alguns outros intelectuais, além de ter a sua obra, ele também foi muito ativo em algumas coisas que aconteceram no seu meio, no seu contexto político. E uma delas foi esse caso da Revolução Iraniana, né? Como que você vê? Isso foi muito debatido também, até para situar esse debate. Como é que você vê essa relação dele, o que essa experiência do Irã contribuiu, afetou, modificou na obra dele? E fala também desse texto, né, dessa coletânea de textos do Foucault também. Então, né, eu publiquei duas entrevistas que o Foucault dá depois que ele foi para o Irã, né, em 78, porque o Foucault ele vai para o Irã em duas ocasiões, em 78 e em 79, quando as insurreições no Irã começam, né, uma insurreição que era contra o Shah no Irã, e que vai resultar então nessa revolução iraniana, com o Ayatollah Khomeini enquanto vamos dizer, o chefe mítico, né, dessa revolução iraniana. Foucault ele vai para o Irã, ele observa, né, essas insurreições, e depois ele escreve uma série de textos para um jornal italiano e alguns textos para o Le Monde, o jornal francês. E nessa ocasião, né, as análises que ele faz da revolução iraniana, depois, a partir de por exemplo, a noção que ele consegue estabelecer, que ele desenvolve ali a partir do que ele observa no Irã. Então, a noção de espiritualidade política, por exemplo, ela foi muito polêmica na época, né? Então, Foucault, ele precisou, vamos dizer assim, dar várias entrevistas para poder explicar o que ele estava querendo dizer com determinadas noções que ele usou nesses textos sobre a revolta iraniana, né? Então, essa coletânea que eu publiquei pela N-1, são, então, duas entrevistas do Foucault que ele deu em 79, uma para o jornal francês e outra para um pesquisador na época, né, e que ficaram inéditas durante muitos anos. Uma dessas entrevistas foi publicada numa revista francesa em 2013, e outra dessas entrevistas foi uma entrevista que estava nos arquivos do Foucault na Biblioteca Nacional. Enfim, então eu traduzi isso, publiquei, expliquei um pouco do contexto da época, do porquê certas noções que ele usou para analisar as insurreições iranianas foram polêmicas. Mas, assim, eu acredito que o que está no centro do interesse do Foucault, né, na insurreição iraniana, é a questão da vontade revolucionária, né? Então, assim, o que chama a atenção do Foucault, num primeiro momento, quando ele vai para o Irã, é pensar no risco que os iranianos correm quando eles se revoltam, quando eles saem nas ruas, né? O Foucault, ele usa bastante a metáfora uma população com as mãos nuas diante de um exército fortemente armado, né? Porque a insurreição iraniana ela foi uma insurreição muito violenta, fortemente reprimida, onde muitas pessoas morreram com essa repressão do governo. Então, o que Foucault procura entender o que leva essas pessoas a saírem nas ruas e enfrentar esse risco enorme que colocava em jogo as suas próprias vidas, né? Essa é também uma coisa que ele chama que é isso que ele chama de vontade de revolução, uma vontade de insurreição. É isso que é importante para ele, né? E também eu acho que o que acontece no Irã é importante para ele pensar, porque ali 78, 79, né? Os anos do curso Segurança, Território e População, em que ele começa a pensar a noção de governo, ele vai saindo da crítica que ele fazia à noção de poder, vai entrando para a noção de governo, e o que permite pensar também da relação que o sujeito estabelece consigo mesmo, né?
Então, eu acredito que o que ele vê no Irã ajuda ele também a pensar nessa questão da vontade de insurreição enquanto uma vontade do que ele chama de ser outro do que se é, né? Uma vontade de ser o sujeito da sua própria transformação, mas ao mesmo tempo que você quer ser esse sujeito da sua própria transformação, você também quer ser o sujeito de transformação do mundo, né? Então, por exemplo, em alguns textos ele vai chamar isso de uma vontade coletiva, que ele acredita ter visto no Irã e tal. E aí eu acho que já ali na década de 80, eu acho que ele vai fazer uma espécie de balanço do que ele viu no Irã, eu acredito. Quando ele vai, por exemplo, analisar os textos do Kant sobre o esclarecimento e sobre o conflito das faculdades, e quando ele analisa esses textos do Kant, ele observa que o que é importante, né, o que é uma questão para a filosofia, o que é uma questão, a questão da atualidade filosófica para o Foucault, e que ele vê no Kant, essa questão da vontade da revolução, enquanto problema filosófico, né? E aí eu acredito que para o Foucault o que é importante não é rejeitar ou descartar essa ideia de revolução, né? Mas de negar nela o que ele chama, por exemplo, de o que ele nega o que pode haver nessa ideia de revolução que pode empobrecer a imaginação política, ele chama, né? Então, por exemplo, que ele nega essa ideia de revolução marcada por um sujeito único, por um sujeito da história, né? Uma revolução que tem uma causa material, que você consegue identificar claramente um sentido do movimento histórico, né? Ou, por exemplo, o sujeito revolucionário enquanto aquele que é conduzido por uma vanguarda política. Enfim, eu acho que é isso que é importante para ele quando ele observa o que acontece no Irã. E eu acredito que sim, que isso tenha algumas implicações para o que ele pensa depois. Uhum. E sobre o que a gente está passando agora, o Foucault analisou na obra dele, inclusive no Segurança, Território e População, algumas epidemias, né? Eu lembro da varíola, por exemplo, tira algumas consequências de como que o poder passa a circular de maneira diferente depois dessa epidemia. Ele tinha falado da peste, da lepra também. E, bom, hoje a gente tem aí, por exemplo, a figura do George Agamben, né, que tem falado algumas coisas sobre isso, outros filósofos também têm falado sobre isso. Você, como leitora do Foucault, o que você pensa, assim, não exatamente das consequências, mas dessa atualidade nossa agora, desse contexto aí, dessa condição biológica, social, que essa epidemia, essa pandemia tem nos colocado? Então, eu acho que acho que a gente pode pensar esse momento atual de epidemia, de pandemia, né? A partir de diferentes passagens do Foucault, né? Como você disse, ele falou da lepra, da varíola, da peste. Eu acho que a gente pode começar, por exemplo, no Vigiar e Punir, né? Ali no capítulo acho que da disciplina, eu estava relendo isso há pouco tempo, e que ele mostra, por exemplo, como que a gestão da peste no século XIX ela foi feita de uma maneira acho que não muito diferente do que está sendo hoje, né? Então, por exemplo, quando ele mostra o fechamento das cidades, o fechamento das fronteiras, né? Essa interdição de sair de casa sob pena ou de ser contaminado, ou de pagar uma multa, ou de pagar mesmo com a própria vida. Esse capítulo, eu acho que ele é importante porque ele mostra, por exemplo, que a relação de alguém com a sua doença e com a sua própria morte, ela passa necessariamente por essas instâncias de poder, né? Então, por exemplo, aqui na França, né, no primeiro mês de confinamento, as pessoas elas estavam proibidas de visitar, por exemplo, um parente no asilo. Elas também estavam proibidas de fazer qualquer cerimônia de enterro, né, nos cemitérios, em que as pessoas deveriam se reunir no mesmo lugar. Então, esse contexto de epidemia, ele muda, né, a nossa relação com o corpo doente, com a morte, com tudo isso, e vai passando por essas várias instâncias de poder. E o que é interessante também, eu acho, nesse capítulo sobre a disciplina do Vigiar e Punir, é que o Foucault mostra que várias técnicas que foram usadas
para conter, né, a peste naquela época, como, por exemplo, a divisão das cidades, né, e, enfim, determinadas técnicas que foi usada na época, elas foram reutilizadas depois, em outro contexto e com outros fins, né, e é um pouco o que tem se discutido também, não sei se também foi um pouco uma preocupação que o Agamben viu naquele texto que ele escreveu sobre o estado de exceção e epidemia, enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, né, a Coreia do Sul hoje, ela tem usado, por exemplo, os celulares das pessoas para poder fazer esse controle de quem é que foi contaminado, né, pelo coronavírus, se essa pessoa está circulando na cidade ou não. Eu vi até que o Dória, em São Paulo, pediu para as companhias telefônicas determinados dados, né, de movimentação da população a partir do telefone celular. Enfim, eu acho que é válido, talvez, uma preocupação de saber se esse uso depois ele não vai ser estendido também para outros fins depois da epidemia, né? Enfim, não sei, acho que essa discussão do Foucault deixa algumas pistas para a gente pensar um pouco o que tem acontecido, né? E também acho que, claro, que a ideia de biopolítica, que as pessoas já falaram muito também, né? Que deixa claro esse contexto de epidemia, eu acho que ele deixa mais escancarado, né? Como que a gestão da população ela não é feita da mesma maneira, como que a morte ela não afeta da mesma maneira determinadas camadas da população, né? Ou seja, já se provou que o vírus ele não atinge da mesma forma as pessoas que moram na periferia, as pessoas que moram no centro da cidade, porque eles não têm, por exemplo, o mesmo acesso ao hospital, né? Enfim, eu acho que tem várias coisas que o Foucault discute que pode ajudar para a gente pensar nesse momento atual. Você não acha que, falando sobre essa questão das Big Data, essas empresas privadas têm os mesmos dados nos países ocidentais do que na Coreia do Sul ou na China, mas, no entanto, elas acabam preferindo deixar viver as pessoas e usar esses dados para controlar, mapear o consumo delas, enfim. Todo mundo já se pegou falando de algum assunto, os nossos celulares ligados, eles estão ouvindo tudo que a gente está falando, e de repente aparecem aqui anúncios, né? Daqui a pouco vem um livro do Foucault aqui, coisa e tal, ao invés enfim, buscar um controle efetivo das populações, trancafiar tudo. Você não acha também que são formas de controle dentro de um mesmo mecanismo? Eu acho que de certa forma sim, né? É uma forma de controle, mas eu acho que também é uma forma de porque muitos desses dados, a gente sabe, eles são usados para poder vender, né? Então, eu acho assim, vender determinados produtos, etc. O que a gente precisa pensar, eu acho, eu acho que a gente precisa reivindicar, na verdade, a forma como esses dados eles são usados, né? Porque a gente não sabe exatamente o que é que essas empresas recolhem, quais são esses dados, se eles são personalizados ou não, se, por exemplo, uma empresa telefônica ela é capaz de dar esses dados, vamos dizer, supostamente, né, hipoteticamente para o Estado, mas ele consegue personalizar isso, então, por exemplo, ele consegue dar o nome de quem circulou por onde, quem pesquisou o quê, e eu acho que a gente precisa fazer a gente precisa ter controle, né, desses dados mesmo, e de pensar que a gente produz esses dados e que determinadas empresas de publicidade, etc., lucram com esses dados e que a gente não tem nenhum controle sobre eles, sendo que somos nós que produzimos esses dados, né? Uhum. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, você vem da história para a filosofia, né? É isso. Muito se debate essa questão entre história e filosofia, teoria da história. O que você teria a dizer sobre isso? Assim, o Foucault, para você, ele está no limiar entre essas duas áreas do conhecimento? Ele é mais filósofo, que trabalha com pesquisas históricas, ou é um historiador
que historiciza a questão da filosofia? Como que você entende isso? Eu acho que ele é os dois, eu acho que ele faz os dois trabalhos muito bem. Enfim, eu acho que, por exemplo, o meu interesse quando eu passei da história para a filosofia era principalmente, né, uma preocupação de como ler a história, mas principalmente uma preocupação que eu tinha na época, e que eu tenho até hoje, na verdade, é de como lidar com o arquivo. Eu acho que o Foucault ele faz isso muito bem. Não que a história não saiba responder ela mesma, como lidar com o arquivo, né? É evidente que sim, mas a forma como Foucault ele trabalha a questão do arquivo eu acho muito interessante. Eu acho que, eu não sei, eu acho que as duas disciplinas são intercambiáveis, elas comunicam, acho que não dá para fazer uma sem a outra. Uhum. E o que seria o arquivo no Foucault, você acha? É uma coisa que está disposta lá para ser vasculhada, ou existe também uma constituição do arquivo? O Eu acho próprio que historiador que constrói o arquivo? é os dois, né? Os dois, eu acho, porque para o Foucault o arquivo é aquilo que a gente entende, por exemplo, um arquivo clássico de, né, o papel, o documento produzido, seja pelas instituições estatais, seja, por exemplo, pelo hospital, pelo exército, né, o que o Foucault mostra no Vigiar e Punir, por exemplo, mas o arquivo também é o corpo, né, o Foucault ele lê o corpo enquanto um arquivo, enquanto um corpo que é marcado historicamente por determinados discursos e, enfim, eu acho que claro, esse arquivo, ele é produzido de diversas maneiras, eu acho que tem várias formas de ver, de lidar com o arquivo, né? Ele pode ser isso que eu falei, esse arquivo clássico, mas ele pode ser também isso, o corpo, pensar. Não sei se ficou claro. Tá ótimo, Lorena. Eu estou muito satisfeito com as respostas. Acho que o pessoal que assistir aí vai gostar bastante. Tem muito pesquisador de Foucault, né, no Brasil, como você sabe. E é isso, foi bom te rever. Se você quiser dizer alguma última coisa aí. Não, eu queria, na verdade, te parabenizar pela iniciativa desse canal, achei muito bacana. Já vi algumas entrevistas com amigos, inclusive, com o Fernando, com a Filipa, né? Pessoal aí que se formou com a gente na UFSCar. Enfim, parabéns pela iniciativa, achei muito bacana. Obrigado, Lorena. Bom, e vocês que assistiram a gente aqui também nesse vídeo, agradeço. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.